Êxodo 20, versículo 8. Vamos lá no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Eu fiz o quê? Êxodo, versículo 20, versículo 8. Não é 13, é o versículo 13, irmãos. Era para ver se estavam ligados. Versículo 13. 1, 2, 3. Eu não ouvi. 1, 2, 3. Versículo de número 14. 1, 2, 3. Versículo 15. Não furtarás. E assim por diante. A gente poderia ficar aqui um tempo lendo todos esses mandamentos. Todos nós sabemos que o capítulo 20 são os mandamentos que Deus deixou para nós. Então, já dando uma introdução para o que veremos na semana que vem. Mandamentos esses que não foi a igreja que fez, que não foi pastor que fez, mas que foi o próprio Deus que fez. O próprio Deus nos deu esses mandamentos. Você consegue imaginar a razão por que Deus dá mandamentos? Deus dá mandamentos porque Ele é um Deus arbitrário e disse não faça e cala a boca porque é desse jeito? Você acha que é por isso? Não, porque esse negócio é bom, já que é bom eu vou tirar de vocês. Tem gente que pensa assim, né? Que coisa boa é o que engorda, coisa boa, né? A gente tem que repensar o que é bom, porque bom tem que estar numa cartilha completa, não é ser bom para um momento, bom para o agora, né? Como é bom uma gordura de picanha, né? Até quando? Até quando tiver que estar numa mesa, e aí a gente falar, meu Deus, me arrependo da primeira picanha que eu comi, porque é assim geralmente, né? A gente, no momento do prazer, a gente não está muito preocupado com a conta, mas o dia que chega a conta, a gente se arrepende por aqueles instantes de prazer. Então Deus está olhando desta maneira para nós, quando Ele está dizendo para nós os mandamentos, Ele está dando para nós a receita para a gente viver a vida plenamente. Então, nos mandamentos de Deus, se você enxerga apenas um Deus dizendo não faça, você não entendeu a história direito. Nos mandamentos, o que Deus está dizendo é, se esse tipo de coisa for feita, isso te prejudica. Lá na frente, aquilo que a gente legaliza se torna contra a gente. Você consegue entender isso? Por exemplo, naquilo que a gente falou aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Talvez a pessoa que faz isso pode encontrar algum prazer nisso momentâneo, quando ela está sendo beneficiada. Agora, quando isso acontece com ela, aí pronto. Aí já é aquilo que parecia interessante, pelo que parece que ela recebeu, acaba sendo uma coisa ruim. Então, quando Deus está dando os mandamentos, Ele está falando de uma maneira de vida aonde você é abençoado e você abençoa as outras pessoas. E no final das contas, todos nós somos abençoados. Deus está olhando para a humanidade completa e dizendo, é dessa maneira que é a melhor maneira de viver para que vocês tenham qualidade de vida. Amém, queridos? E aí, entre tantos mandamentos, a gente tem sempre uma visão um pouco fechada, né, para a gente olhar para os mandamentos. Por exemplo, nesses mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Nós todos que estamos aqui dentro, provavelmente poderíamos ter algum problema com algum mandamento, mas esses três aqui, a gente está tudo bem, né? Isso aqui é fácil de fazer, né? Está tudo nota 10, né? Hã? Será? Será que é tão fácil assim? Então a gente, geralmente, infelizmente, a gente tem um olhar um pouco que a gente fica no termo, naquele termo, e a gente não amplia a visão. A gente olha para aquilo de uma maneira. E eu gostaria que você ampliasse a sua visão aqui nessa tarde. E não olhasse apenas, vamos escolher hoje que é o versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, mas eu quero rapidamente que você pense um pouco sobre isso. Você é uma pessoa que rouba ou que furta? Eu não vou ficar muito no termo da lei, né? Porque há diferença entre roubar, furtar e assim por diante. Não vamos cair muito nesse mérito aqui. No final, você está pegando algo que não é seu, é roubo, é furto. Indiferente se isso é visível ou não visível. Você é uma pessoa que rouba?
Você é uma pessoa que furta? Cri, cri, cri. Não me responda só para você e Deus, né? Em geral, provavelmente você vai responder como eu se estivesse aí sentado. Jamais, né? Não. Em Cristo, pelo menos não, né? Quando estamos em Cristo, nós não temos mais essa prática. Essa prática é lá para fora, quem não conhece a Jesus. Mas eu quero deixar aqui o caminho para vocês um pouco mais, vamos dizer assim, complexo. É simples, mas vamos deixar a equação um pouco complexa. Vamos começar por Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo de número 6 a seguir. Uma das coisas que a Bíblia diz que a gente rouba, está relacionado às finanças. Então vamos lá. Versículo 6 diz: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, então ele já começa dizendo por que ele está dizendo o que ele está dizendo. É porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Então, o que ele vai falar está atrelado a isso. Quem ele é e o que o homem no seu comportamento vive fazendo. Vocês sempre se desviam, vocês não obedecem aquilo que eu decretei e aquilo que eu deixei para vocês fazerem. Aí ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui ele está dando para o povo de Israel a senha, mostrando para Israel qual é o caminho, mostrando quem é Deus, o nosso comportamento e a solução para resolver esta equação. Então aqui é tudo muito simples. Mas aí ele resolve utilizar uma figura de linguagem para colocar esse povo dentro do contexto. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Então agora ele vai responder isso. A pergunta é: como voltar para o Senhor? Aí ele diz: pode um homem roubar a Deus? Um bom problema para nós, né? Pode um homem roubar a Deus? Não, não tem como um homem roubar a Deus, é ou não é? Já pensou? Eu e você podemos ser pegos de surpresa, eu e você podemos não ver, eu e você, as pessoas podem fazer alguma coisa nas nossas costas, mas Deus não tem como, né? Ele já sabe, já conhece o homem, já conhece todas as coisas. Então, respondendo a grosso modo, tem como, pode um homem roubar a Deus? Não, na nossa figura de linguagem, mas Deus vai responder: contudo, vocês estão me roubando. Eita! E aí? Não pode, não tem jeito, mas eles já estavam praticando isso. E eles provavelmente nem tinham essa consciência, porque Jesus está esclarecendo isso para eles. Deus está esclarecendo isso para eles. Se Deus está esclarecendo, é porque a consciência deles estava embotada, ela estava fechada para esta compreensão. Então ele usa a figura de linguagem e agora ele vai explicar. E ainda vocês me perguntam: como é que te roubamos? E aí ele diz: nos dízimos e nas ofertas. E aí ele diz as consequências disso. Então aqui a gente pega esse tipo de figura de linguagem, de comparação que Deus está fazendo, e a gente pode aplicar para inúmeras coisas. Então, qual é a questão que envolve disso? Aonde Deus está dizendo, se você ler o Pentateuco, nós terminamos agora o Pentateuco hoje, né? Nós terminamos o Pentateuco. Nós estamos fazendo a leitura, aquela leitura anual, e estamos terminando o Pentateuco hoje. Para você que leu o Pentateuco ou já leu, aonde está escrito no Pentateuco que aquele que não dizima e oferta está roubando a Deus? Não existe. Não existe essa expressão. Então, o que está no Pentateuco, que você vai encontrar, é que essa era uma lei, era uma ordenança. Deus colocou isso como um princípio para Israel. E isso já era um princípio tão claro para um judeu, que você vai encontrar isso até antes da lei. Um judeu já é natural, essa questão de dinheiro, de abençoar, de ofertar, de dar para alguém, para eles, isso já é natural. Você vai ver isso lá em Caim e Abel, ninguém não tem nada lá e eles já estão fazendo isso. Você vai ver isso em Abraão, não tem lei, e Abraão já se preocupa em dar o dízimo, e assim por diante. Mas depois, no Êxodo, você vai ver depois Moisés instituindo isso como uma ordem. Então, o descumprimento daquela ordenança significava o quê? Vocês estão pegando aquilo que não é de vocês, porque a
décima parte é minha. E se você pega algo que não é teu, isso significa que você está fazendo o quê? Roubando. Quando a gente pensa assim, as coisas se ampliam. Que a gente pensa isso, primeiro, a hora que alguém pega alguma coisa que não é seu, ok? Você pegou uma coisa, não é sua, e tomou aquilo como agora essa coisa é minha. Então você está roubando. Isso é descarado, é claro, ninguém precisa nem de ficar pensando nisso. Já quando a gente começa a olhar para algo que é de Deus, e a gente está pegando algo que é de Deus, aí as coisas se ampliam. Porque aí nós estamos falando em roubar a Deus. Queridos, se há um problema sério em roubar o homem, imagine roubar a Deus. É ou não é? O que é pior, roubar o homem ou roubar a Deus? Teoricamente é a mesma coisa, que você rouba o homem, você também rouba a Deus. No final, a equação é sempre desastrosa. Então, queridos, vamos lá, vamos ampliar. Então, todos nós já sabemos que dízimo e oferta têm relação. Se nós não fazemos, estamos infringindo já em um mandamento, que está dizendo, não furtarás, não roubarás, ok? Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 6. Eu gostaria que quem vai projetar para nós, projetasse na NAA ou na ARA, qualquer uma das duas atualizadas para mim, por gentileza. Eu vou ler com vocês aqui, porque a minha é NVI, e para essa expressão eu gostaria de usar a atualizada. É o capítulo 6 e o versículo 10, eu inverti, desculpe. Capítulo 6 e o versículo 10. Se você voltar um pouco, você vai ver mais alguns outros pecados de pessoas que não herdarão o reino dos céus. No versículo 6 ele diz que nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então a lista, além de continuar aqui, está dentro da mesma classe, tanto ladrões, roubadores, avarentos. A avareza, por exemplo, está dentro da mesma categoria, não herdarão o reino dos céus. Pessoas maldizentes, pessoas que falam mal dos outros e gostam de falar mal dos outros. Então isso ficou claro, queridos? Está claro aqui para vocês? Isso aqui é Bíblia, a gente não precisa ficar explicando muita coisa, o texto está aqui. O que eu quero que vocês percebam é que a gente às vezes se auto-justifica dizendo, eu não faço algo, mas eu não amplio a visão. E Jesus, geralmente, ele pega um termo e amplia. O próprio Deus ampliou ali a visão deles. Talvez eles pensavam que era só uma transgressão de mandamento. E Jesus diz, vocês não estão só transgredindo o mandamento, vocês estão me roubando. Se já é triste transgredir o mandamento, imagine roubar a Deus. É ou não é? Talvez se aproxime da passagem do filho pródigo, que a gente viu na semana passada, né? Não, eu não pego a herança do pai, eu não vou pegar a minha, nunca vou pedir a herança para o meu Deus. Quando a gente está roubando a Deus, a gente está pegando algo que não é. Aquele filho não tinha direito da herança ainda. A herança ele só tem propriedade sobre ela quando o pai morre. É aí que ele pega a sua herança. A não ser que o pai em vida resolva fazer isso, que não foi a questão. O filho, naquele caso, pediu a herança, algo que ainda não era dele. Então, há inúmeras maneiras da gente roubar a Deus. Agora, uma delas que eu estava pensando, queridos, e quero pensar aqui com vocês, e pelo que eu ouvi aqui, já ouvi esse louvor aqui hoje, então vocês já cantaram ele, e teve uma parte que me trouxe para esta mensagem. Vamos para Mateus capítulo 6? Então a gente pode roubar a Deus nas nossas finanças, né? Então a gente precisa entender uma coisa, queridos, nessa questão das finanças. Tudo que temos vem de Deus. E de tudo que recebemos de Deus, Deus pede que a gente devolva a 10ª parte. Dízimo vem de 10. Então vem a 10ª parte, 10%. Até aqui ok, tudo bem? E ele tem bênçãos sobre aqueles que obedecem, que fazem dessa maneira. Agora, vamos lá, queridos. O que é importante eu entender nessa questão de dízimo e de oferta? É que, primeiro, eu por muito tempo, eu até ensinei algo que depois eu tive que fazer um upgrade, né? Tive que reaprender.
Eu ensinei por algumas vezes que você faz o que você quiser com 90% e 10% é de Deus. Você já ouviu esse ensinamento? Quem já escutou esse ensinamento, dá um sinal com a mão. Isso é mentira, queridos. Isso é mentira, é errado. Por quê? Porque tudo é de Deus. Os 90% nós administramos como? Para a glória de Deus. Não tem como eu pegar, você já pensou? Deus te dá 100%, você devolve 10% e fala, agora eu vou gastar em qualquer coisa. Não é assim. Porque quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para glória de Deus. Por que as minhas finanças ficariam diferente disso? Eu não honro a Deus quando eu não administro tudo aquilo que Ele me dá da maneira que é para a glória de Deus. Aí, queridos, então, essa é uma das questões, aprender então que Deus é aquele que provê, que supre todas as coisas. Então quando eu dizimo e oferta, eu estou dizendo para Deus que a minha esperança está nele, a minha segurança está nele, eu confio nele, por isso está aqui também a parte que é dele, e estou dando glória a Deus, aleluia. E dízimo, você não dá ou oferta simplesmente quando está sobrando, você é fiel em todo o tempo. Está passando dificuldade, está apertado, está não sei o que lá, continua sendo fiel a Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer sobre a sua vida. Nós lembramos da mulher com a ofertinha, né? Tinha só aquela moedinha, ela foi lá na frente e ofertou. Não era só aquela moedinha, era tudo que ela tinha. O texto diz, é tudo que ela tinha. Ela foi lá e da sua pobreza ela ofertou tudo o que ela tinha. Então, queridos, não podemos roubar a Deus naquilo que a gente entende que é a parte de Deus. Essa é uma das questões. Outra questão, uma é as finanças, a segunda é o tempo. Vocês devem ter se prestado atenção na letra que foi cantada, ela diz que Deus já está no futuro, né? Que o seu futuro já está preparado e Deus já está lá. Mas a gente vive o quê? Ansioso pela nossa vida, o tempo todo. E essa ansiedade nossa, ela declara alguma coisa, queridos. A nossa ansiedade declara alguma coisa. Então, quando o texto começa aqui para nós, no capítulo 6, Jesus instruindo os seus discípulos, ele já no versículo... Estou em Marcos, falei, cadê o versículo daqui? Sumiu meu versículo, a mulher mexeu na minha Bíblia. A Simone, de vez em quando, ela mexe na minha Bíblia, irmão, vira tudo aqui, ó. Se eu leio errado aqui é porque ela mexeu, tá? Versículo 25. Ó, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a vossa vida. Em algumas traduções diz, não andem ansiosos com a sua própria vida. E aí ele diz o que a gente não deve fazer, ok? Versículo de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem de vocês? Versículo de número 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Queridos, em outras palavras, se você vai para Tiago diz que a gente não deve nem dizer o que faremos amanhã, se a gente nem sabe se o amanhã existirá para nós. A gente está dizendo que vai fazer algo amanhã, e até ele diz que quando a gente faz isso, a gente é presunçoso. A gente é presunçoso em achar que nós vamos fazer todos os nossos planos. E por que isso é errado? É errado porque o amanhã pertence a Deus. Se o amanhã pertence a Deus e eu estou tomando ou entrando nesta área e agindo do meu jeito, eu estou fazendo o quê? Roubando. Estou roubando o tempo de Deus. O tempo é de Deus ou não é de Deus? Quando eu resolvo agir precipitadamente, o que eu estou fazendo? Roubando o tempo de Deus. Quando eu não espero o tempo das coisas, quando eu sou muito ansioso, quando eu sou impaciente, quando eu não espero em Deus,
Eu estou roubando. Deus não está limitado ao nosso tempo, ao cromos, que é esse conjunto de horas, de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos e assim por diante. Deus está no seu kairos, queridos. E nesse tempo, é o tempo onde Deus está no futuro, no presente, no passado, Ele navega onde Ele quiser. Para Ele não tem presente, passado, futuro, é tudo a mesma coisa. Aí eu achei lindo nesse louvor que nos pegou nessa terça-feira, Deus nos pegou nesse louvor aí. A Simone estava discutindo comigo, e aí, não estava discutindo não, estou brincando. A gente estava conversando, e nessa conversa, de repente, o tema da conversa começou o louvor, e o louvor ele fica num playlist aleatório. E ele ressaltou bem nessa hora dessa frase do louvor. E aí Deus virou a canção de casa da semana. Lá em casa, de vez em quando, a gente tem a música da semana. Eu falo a música do momento, porque eu não sei qual é o tamanho do momento, né? Às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes até mais tempo. Então tem uma música que fica ali, um louvor que fica por muito tempo, Deus falando com a gente. E aí é interessante que nesse louvor, quando ele começa a trabalhar as perspectivas da nossa ansiedade, ele diz que Deus já está lá. E aí eu conversando com ela, falei, você já imaginou isso? A gente está aqui preocupado e Deus já está lá de braços abertos, esperando e dizendo, já vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Eu já estou aqui na frente para dizer para você, não se preocupa, já deu tudo certo, aleluia. Eu não lembro quem é o escritor que ele diz, ei, eu já li a última folha da Bíblia, já deu tudo certo, aleluia. Eu já conheço o final, vai dar tudo certo no final, já deu tudo certo no final. Mas a nossa ansiedade quer tomar da mão de Deus e dizer para Deus quando eu preciso, a hora que eu preciso, do jeito que eu preciso, e aí a gente entra com a nossa sabedoria, estamos roubando aquilo que é de Deus. O que mais que a gente pode estar roubando? A glória de Deus. Vocês lembram do rei Herodes, que ele não deu glória a Deus e ele morreu? A glória é de quem? Isaías 42:8, se eu não estiver enganado, coloca aí para mim. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Então a glória é de quem? É do Senhor. Você tem dado glória a Deus? Se não está dando, está ficando com algo que não é seu. E esse é um lugar propício para você encher de glória, glória, porque na sua casa, no seu templo, todos dizem glória, porque na sua casa todos cantam glória, aleluia. Se não está fazendo, o que você está fazendo com essa glória? Está guardando, está estocando, dê a glória que é devida ao nome dele. Tem gente que tenta roubar o trono de Deus, o lugar de Deus. Você sabia que isso também acontece? Vocês lembram de Lúcifer? Ele diz, sentarei mais alto do que o Altíssimo. Aí você pensa assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo, isso aí é com Lúcifer. Queridos, para começar, o primeiro lugar é de Deus. Amém ou não amém? Tem alguma coisa ocupando o primeiro lugar aí na sua vida? Está roubando o lugar de Deus. Vamos ampliando, vamos pensando um pouco mais. A gente geralmente pensa apenas nesses roubos diários do dia a dia, mas há muitas atividades na nossa prática que pertencem a Deus, e que muitas vezes ou a gente toma para si, ou a gente não entrega para Deus. Os nossos dons, Deus nos deu, mas vem da onde os dons? São dele. E eles têm propósito. No direito parece que se usa uma expressão de uso indevido, quando você usa uma coisa indevidamente. Algo que geralmente, ou aquilo não é teu, você está usando de uma maneira incorreta. Se Deus te deu com uma finalidade, e isso é dele, e a Bíblia diz que a gente prestará conta disso. Então nós estamos roubando nesta área, no mínimo deixando de fazer aquilo que Deus já nos deu como ordem. Amém, queridos?
Então essa é apenas uma introdução para aquilo que a gente, a semana que vem, começa a falar sobre obediência, o poder da obediência. Que a gente fala tanto da bênção, da bênção, da bênção, que às vezes tem gente que pensa que é só viver uma vida irresponsável, sem compromisso, e que Deus vai estar abençoando. E tem gente abençoada, inclusive. Inclusive nessa mesma questão dos dons, vocês lembram de alguma passagem bíblica que fala sobre isso? Gente que usa o dom, mas que não tem nada a ver com Deus? Em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, curamos. Eu não? Afastai-vos de mim. A iniquidade. Veja como Deus usa figuras de linguagem para ações. Atitudes declaram o lado que nós estamos, quem somos, a quem adoramos e o que somos, principalmente como filhos de Deus. Por isso que nós começamos a conversa na semana passada. As nossas atitudes declaram a nossa orfandade. E hoje em dia eu pego no pé da Simone o tempo todo. Qualquer coisinha, isso é sinônimo de orfandade. Hoje eu peguei ela ali com o meu exemplo prático. Mas para que isso, queridos? Tanto para ela... estou aprendendo com o pastor Jonas. Me diga com quem tu andas. Vamos se colocar em pé, queridos? Eu quero fazer uma oração com vocês aqui nessa tarde. Orando principalmente sobre o tema da obediência que vamos começar na semana que vem. Então eu gostaria que os filhos viessem para frente, os obreiros e as obreiras pegassem o óleo, porque se tem uma coisa que a gente precisa de muita unção na vida, é para obedecer. O resto é tranquilo, né? Pode vir para frente. Os filhos podem vir para frente. Os filhos do Pai do céu. Os filhos do papai. Ela sabe que é com amor. A gente precisa, queridos, entender quem somos em Deus. Será que cabe? Vamos tentar, é uma boa ideia. Vamos tentar fazer não sei se bem um círculo, mas algo parecido com um círculo. Vamos dar as mãos aqui, ó. A gente faz alguma coisa meio oval, meio... O importante é todo mundo dar a mão junto aqui. Somos uma família, né? Temos um pai e, consequentemente, temos uma família. Somos uma família. Por trás ali, ó. Por trás da coluna ali, estão achando que é melhor. Isso. Não vai dar não, né? Pode vir, pode vir. Cabe mais. Cabe mais, cabe mais. Pode vir. Pode vir. Carol, chega mais para cá, Carol. Isso. Pode vir. Não sei por que vocês estão tão agarradinhos. Eles estão assim, ó, segurando assim. Pode abrir um pouquinho o braço. Isso. Quem está do seu lado é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Nós somos uma família em Cristo. Na obediência, queridos, entre muitas coisas, a gente precisa obedecer o poder de ser família, de ser filho de Deus. E isso fala em modo de vida, do jeito que se vive a vida. Viver como filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu, nos últimos dias, não é outra coisa, eu não tiro esse tema da minha mente. Fico imaginando como se comporta um filho, como a gente anda, quais são as seguranças que temos, quais são os sentimentos que devem bater em retirada, que são sentimentos de uma orfandade, sem perceber que o pai que tem. Falei para vocês na semana passada, você pode andar na rua, olhando os grandes empreendimentos, olhar para aquele mar, olhar para as construções mais maravilhosas, Mestre Álvaro, e dizer: é do meu pai. Esse daqui é do meu pai também. Se você anda pela rua pensando: eu não tenho nenhum carro, você não entendeu de quem você é filho. Tudo que tem aqui é nosso, porque tudo é do Pai, e vai além do que nós podemos imaginar.
Então o convite aqui, queridos, é que a gente seja filho obediente. Pode ser apenas no roubar a Deus, a gente não percebe, mas existem tantos comportamentos em nós que eles declaram orfandade e não declaram o que somos em Deus. Então peça para o Espírito Santo agora revelar ao seu coração qual o comportamento que você tem vivido, que muitas vezes declara a sua orfandade e não declara a sua filiação. O que tem trazido temor ao teu coração? O que tem trazido angústia? O que tem trazido medo ao teu coração? Isso não te pertence, não pertence a um filho de fato de Deus, porque há um poder em ser filho, inigualável, incomparável. Se for preciso, diga para o seu coração: eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E diga mais: eu sou filho amado. Eu sou filho amada. Sinta esse amor aqui. Não tem bastardo aqui. Não tem pródigo aqui. Não tem gente que ele odeia aqui. O que tem aqui é um ambiente de amor e um pai de amor te abraçando e dizendo: você é minha filha, você é meu filho amado. Descansa. Não roube o tempo, não roube a esperança, não se frustre nas suas expectativas. Aleluia. Confie que Deus está trabalhando. Confie no Pai trabalhando. O Pai é sábio, o Pai é poderoso, o Pai tem todo o poder. Você não é o que pensam sobre você. Você não é o que dizem sobre você. Você não é as mentiras que o inimigo tenta soprar. Preste atenção neste louvor. Deus falando ao seu coração. Você é, oh, aleluia! O que Deus pensa sobre você. Você é o que Deus diz sobre você. O que Ele diz não volta atrás. Do ventre você for gerado. No coração de um pai. Receba, 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 receba. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de que você tem. Lembre-se. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Você tem um pai. Sinta este pai aqui. Sinta este pai aqui. Receba o abraço deste pai. Seja tocado por este pai. Ele não te rejeita, ele te abraça agora. Você tem um pai que te ama. Um pai. Você não é órfão, você é filho, você é filha, amado. Aleluia. Ele te abraça agora. Sim, Deus, vai curando emoções aqui. Vai curando orfandades aqui. Vai curando a nossa mente, Pai. Vai curando o nosso coração. Coloca em nós uma mente renovada pelo Teu Espírito. Coloca em nós, Senhor, uma mentalidade de filhos que somos. E que entendamos, Pai, o poder de ser filho e vivamos, Senhor, nesta dimensão. Qualquer outro sentimento nós repreendemos agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Deixa o Pai te abraçar. Abrace quem está ao seu lado. Diga para quem está ao seu lado: você é filha, você é filho de Deus. Deixa o Pai te abraçar. Sim, Deus.
abraça, Senhor. Abraça. Sim, Deus, abraça, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Você tem um Pai que te ama, um Pai que se importa, um Pai que não te rejeita, Ele te abraça agora. Você tem um Pai que te ama, um Pai que se importa, um Pai que não te rejeita, Ele te abraça agora. Aleluia. Há poder na comunhão, há poder na obediência, há poder na filiação, há poder na família de Deus, há poder na sua comunhão com Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá na graça, vá na paz. Traga alguém com você a semana que vem. Um Pai que não te rejeita, Ele te abraça